Melhores investimentos para a terceira semana de junho de 2026. Para você que não me conhece, eu sou o Sr. Wagner e toda semana eu passo por aqui falando sobre criptomoedas, fundos imobiliários, ações, exterior e renda fixa. Falo para você o que está mais descontado na semana e o que eu faria os meus aportes. Lembrando que é um projeto de escola e nada aqui é recomendação. Olhando para o nosso Asset Allocation, que é essa carteira fictícia onde eu coloquei aqui 20% em cada classe de ativos apenas para ver o que está mais descontado. Olhando o índice de medo e ganância, a gente vê aqui que é na casa dos 23, ou seja, já esteve com um medo extremo aqui na semana passada, quando o Bitcoin bateu na casa ali dos 58 mil dólares. O que eu faria nesse momento? Compraria aqui a quantidade que eu tenho para comprar de Bitcoin, compraria ali mais ou menos 25% e esperaria, deixaria ordens aqui mais abaixo, aqui na casa dos 64 mil dólares, seria um ponto importante. Depois colocaria mais os 25% aí, na casa dos 62 mil dólares e deixaria uma quantidade aqui também na casa dos 59 mil dólares. Mas como já tinha falado para vocês em outros vídeos, eu estou preferindo investir em Bitcoin através de ETFs. O que eu invisto é esse IBIT39. Por quê? Porque assim eu evito aquela parte de carteira física e tal, mas não cumpre o objetivo do Bitcoin, quero uma carteira descentralizada, não sei o que, não quero ter governo, enfim, gente, tô nem aí pra isso, só quero ganhar dinheiro e participar disso daqui, tá? Então eu deixei minhas ordens aqui, pode ver que foi 57, 61 e tal, porque o mínimo que o IBIT39 chegou foi nos 57,55. Então deixei uma ordem aqui, 57,61. Eu deixo essas ordens aqui, VAC, válida até cancelar. E aí vai. Se comprar, comprou. Se não comprar, passa para a próxima classe de ativos. Isso me garante que eu vou comprar barato. Lembrando que nada aqui é recomendação. Pode ser que ele nunca volte a esses valores, pode ser que amanhã ele exploda lá para cima, não sei. Segundo o Donald Trump, agora a guerra acabou, mas ele já falou isso 39 vezes, então não dá para confiar muito. Mas se subir, o que a gente faz? Passa para a próxima classe de ativos, que seriam os fundos imobiliários. Galera, tem uma tabela de fundos imobiliários aqui para vocês, que é grátis. É só vir aqui, arquivo, baixar e você faz a alteração que você quiser. Nessa carteira de fundos imobiliários, eu mostro para vocês, de acordo com os critérios que eu uso, o que está mais descontado na parte de escritórios, logística, multicategoria e shopping, que são os segmentos que eu mais gosto, Olhando aqui na parte de escritórios, o que está mais descontado é o GTWR11, tá? Então, PVP de 0,79, um yield de 13,38, mas qual que é o problema dele? Ele é um monoativo, é um único prédio do Banco do Brasil, lá em Brasília, bem no centro. Eu não vejo com tanto risco assim. É arriscado por ser monoativo, mas não acredito que o Banco do Brasil vá sair de lá. Depois, qual seria o bom? Vamos supor que você já completou seu Asset Allocation. Por quê? Como eu falo para vocês, eu não teria mais de 10% em um único fundo imobiliário. Mas vamos supor, você bateu ali 10%, passaria para o próximo. E o próximo que aparece é o TVRI11. Por que eu não investiria nele? Porque eu já tenho o GTWR11. E eles são da mesma gestora, agência bancária do mesmo jeito. Claro, são prédios diferentes, locais diferentes, mas é a mesma gestora, mesmo tipo de prédio, então meio que ficaria de fora dele. Entre GTWR11 e TVR11, eu, particularmente, prefiro o GTWR11. Se você for ter essa exposição, eu escolheria apenas um deles, tá? Aí fica a seu critério. O TVRI11, teoricamente, ele é mais seguro por ter mais agências, Passando para a logística, o primeiro que vai aparecer classificação bom vai ser o XPLG11. Lembrando que essas notas, galera, foi da última vez que eu li o relatório, tá? Pode ser que tenha mudado? Pode. Então, isso aqui foi o que me chamou a atenção nos relatórios. E, ao meu ver, segundo a minha tabela, o primeiro que aparece como bom é o XPLG11.
Pode ser que você não concorde comigo? Pode, não tem problema nenhum. Passando para multicategoria, o primeiro que vai aparecer como bom, ó, o Tigar 11 eu tenho na carteira, tá com vários problemas agora. Era minha pimentinha, deu errado. Tenho no máximo 3, né, de 3 a 5% da carteira, então por isso que eu não estou tão preocupado assim. Quando a taxa Selic cair, ele vai se recuperar. Eu também acredito, mas eu não estou aportando mais, apesar de, né, ter perdido bastante valor, tá com PVP bem mais baixo. Não estou aportando mais porque era a minha pimentinha, era o risco que eu estava correndo e tá dando errado. Fazer o quê? Né? Não se pode ganhar todas. Mas o que eu estava aportando mesmo é o KNHF11, né? Estava considerando ele uma pimentinha. Eu ainda tenho um pouco de margem para aportar nele, porque até uns 2, 3 meses atrás ele ainda era considerado como pimentinha, então eu tinha 5% da minha carteira nele. Agora já posso aumentar para 10%, porque ele inteirou ali os seus 3 anos de fundo, não apresentou nenhum problema, então por isso que agora ele tem essa classificação de bom, segundo a minha própria tabela, né? Segundo os meus critérios, vamos dizer assim. Passando para shopping, o primeiro que vai aparecer e mais descontado vai ser o PMLL11, que é o antigo MAL11. Ele não existe mais, mas o site lá do Fundamentos, ele continua colocando um MAL11 aqui, então eu deixo porque senão vai bagunçar a minha tabela, tá? Galera, se você não tem fundo imobiliário nenhum, eu iria nessa parte de todos e olharia de acordo com os segmentos aqui e veria qual seria o primeiro que aparece como bom. Claro que nada impede que você leia os relatórios desses outros aqui, ó, porque tem segmentos que não me interessam muito, então nem leio os relatórios. Ó, você tem lá o Core 11, Top 11, tem o VGRI 11 e por aí vai. Então você pode ver. Mas o primeiro que apareceria seria o GTWR 11. Como não tem meu Asset Allocation completo nele, eu estou colocando ordens de compra. Como eu falo para vocês, eu faço o quê? Olha lá, deixei aqui ordens de compra a 79,01, outra aqui no 78 e o preço dele está 79,50. Meu preço médio não é esse aqui, tá, gente? É porque eu troquei de corretora, fui para o BTG, eu usava a CM Capital, mas o BTG está me dando mais vantagens lá na parte de opções. Então, por isso que eu troquei de corretor, então ele veio com esse preço médio mais alto, mas meu preço médio tá acho que 76 por aí. Mas enfim, ainda vejo com desconto, então estou querendo comprar mais. Mas vou comprar a qualquer preço? Não, deixo minhas ordens aqui, ó, válidas até cancelar. O dia que comprar, comprou. O mesmo com KNHF11, ó, tem uma ordem aqui lá no 9401. Dica, eu sempre deixo tipo assim, o valor cheio 01. Por quê? Muita gente vai deixar no 94, então 9401 você já consegue comprar. Geralmente, né, pode ser que funcione, né, mas não é garantido. Olha lá, pode ver, ó, mínima 94, tá vendo? E aí então 9401 eu teria comprado. E o PMLL11 que eu falei para vocês, ó, 104,01 também, né, um pouco lá, a mínima que foi 103,72, mas deixei um pouquinho acima. Se comprar, beleza. É por quê? Porque eu já tenho esses fundos imobiliários, já tenho uma certa exposição e se eu conseguir comprar, comprei. Se não conseguir, eu passo para a próxima classe de ativos, que segundo o nosso Asset Allocation seriam as ações. Olhando nossa tabela de ações, essa tabela também é grátis para vocês. Pode ir lá, baixar e colocar a ação que você quiser aqui no lugar, respeitando esses indicadores, e você faz a alteração que você quiser. Essa tabela ela vai cruzar as fórmulas de escolha de ações do Benjamin Graham, do Earning Yield, que leva em consideração o EV/EBITDA, do Décio Bazin, Peter Lynch e Joel Greenblatt. Fora que eu tenho, né, criei meu próprio indicador com os meus estudos, né, e está se mostrando muito bom, por sinal, mas por enquanto ele ainda está em fase de testes, né? E aí vem aqui, ó, na margem, qual tem a maior margem? Então daria uma nota aqui para ele. Então esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí depois eu fiz uma classificação geral aqui, ó. Então o que tem a menor nota em todos aqui seria a LLD3, mas aí, ó, as que estão em verde claro são as que eu tenho interesse. As outras ou são setores que eu não tenho interesse, ou estão muito descontadas, mas por outros motivos, porque é uma tabela que vem indicadores. Ela não sabe o que está acontecendo na empresa, não está ligando para a taxa de juros, nada disso. Então,
use com cautela. Mas eu estou usando esses indicadores? Não, eu estou usando esse daqui, ó, que leva em consideração o Peter Lynch, EV/Bit e Graham, que é o que mostra nas tabelas fictícias que eu fiz, ó. Então Benjamin Graham 74,87, EV/Bit 64,60 e o Peter Lynch 69,36. E a tabela, quanto que é? Se fosse usar a tabela mesmo, então é uma média de todos eles, né? Então fica ali na casa dos 57,31, o que não é uma coisa ruim, né? Mas se eu consigo uma rentabilidade melhor, por que não ir atrás dela, né? Então por isso eu estou usando esse daqui, que é a junção desses três indicadores. E segundo esse indicador, a ação mais descontada é JHSF3. Quer dizer, a mais descontada que eu tenho interesse, né? Lembrando que eu tenho interesse, não é recomendação. Ah, quero comprar isso daqui, Banrisul. Beleza, manda ver. É que eu tenho interesse. Depois Petrobras, mas já tenho meu asset allocation completo em Petrobras, então passaria para a próxima. Banco ABCB4. E aí, o que eu estou fazendo? Estou lançando puts, né, nessas ações. Então, lancei uma put aqui na casa dos 10,11 e estou esperando. Muito provavelmente não serei exercido. Então, joguei logo aqui onde era um suporte relevante, já para não ser exercido mesmo e só ficar com o prêmio. Lembrando que eu tenho uma playlist completa explicando sobre opções para vocês, vou deixar aqui em cima, só não vou explicar agora para esse vídeo não ficar enorme. Mas caso você queira, deixa aí nos comentários que eu posso falar nos próximos vídeos. Bradesco, né, outra put que eu lancei também, lancei aqui nos 17, 18 em Banco ABCB4, deixaria aqui, ó, lançaria minha put na casa dos 23,38. Então, mais ou menos aqui para não ser exercido. Mas já está faltando 5 dias para o exercício, então eu já lançaria para julho. Lembrando que essa semana nós temos a reunião do Copom e a perspectiva era de se manter a taxa de juros. Agora, com o fim da guerra lá no Oriente Médio, muito provavelmente vamos ter um corte ali na casa do 0,25. Vamos ver se realmente esse cessar-fogo ele se concretiza, porque o Donald Trump, segundo a CNN, falou 39 vezes que estavam próximos de assinar um acordo e toda vez que isso acontecia, esse acordo não era realizado. Então vamos esperar cenas para os próximos capítulos. Então, se o acordo for assinado, eu acredito que caia 0,25 pontos a taxa Selic, o que faz a nossa bolsa subir. Se não for assinado, provavelmente a taxa Selic vai se manter e a nossa bolsa vai continuar lateralizando dessa maneira. Passando agora para exterior, né? No exterior, geralmente comprava esse ETF e VVB11, né? Que era mais fácil, mas agora decidi montar essa tabela de BDRs. Por que BDRs e não stocks? Para não pagar IOF, que está um absurdo, né, galera? Como eu não tenho a intenção de dolarizar meu patrimônio e sair do país, por isso eu prefiro as BDRs. Já se você pretende sair do país e tudo mais, pode ser melhor para você as stocks de uma vez, né? Ao invés de comprar BDRs. E nessa tabela de BDRs, a primeira que vai aparecer é o Citigroup, né, do setor financeiro, tal, muito bom, setor perene, ao meu ver. E Nvidia, apesar de estar muito esticada, né, o preço sobre lucro dela está de 30 anos, mas mesmo assim, constantemente, ela melhora o seu lucro. Olha só, CAGR de lucro de 81,04, muito bom. ROIC na casa dos 136, então, nossa, é uma empresa excelente. Então, por mais que ela esteja esticada, continua mostrando resultados. Então, por isso que ela está aqui na tabela. Eu compraria? Não, eu já tenho um pouquinho lá, então não compro mais. Quem eu estou tentando comprar? Citigroup. Mas mesmo assim, o Citigroup está de sacanagem comigo, né? Eu tinha colocado ordens ali, até tirei. Toda vez que eu coloco uma ordem, ele sobe um pouquinho mais. Então, já deveria ter feito o que eu falo para a galera fazer no Bitcoin. Compra ali 25% e se cair você compra mais. Então acabei não participando da alta, já faz mais de uma semana. Acho que na semana que eu falei já deu essa espichada aqui, estava na casa dos 110, agora já está 118. Aí ó, só perdendo bonde. É porque o meu asset allocation não está pedindo exterior, né? Está pedindo mais fundos imobiliários e ações. Por isso que, né, se cair eu compro, se não cair eu passo para a próxima oportunidade. Olhando o dólar aqui, né, o dólar bateu a mínima, foi
no 4,91, 5 e 6 não está lá tão longe assim das mínimas, então ainda é uma oportunidade. S&P 500, né, renovando máxima atrás de máxima, né, se a gente for olhar um horizonte maior, olha só, essa queda que teve foi só isso daqui, foi só, podemos considerar que foi apenas um respiro, então pode ser uma oportunidade também, mas eu acredito, agora vem parte pessoal, né? Eu acredito que os fundos imobiliários e as ações vão subir bem mais que o S&P 500 nos próximos meses, se acabar essa guerra, se a taxa Selic cair, tá? Não estou falando que o S&P 500 não vai subir, estou falando coisa do tipo, se o S&P 500 subir 10%, o Ibovespa subir 30%, fundos imobiliários ali subir 15%, certo? O IFIX subir na casa de 15%, né? Porque geralmente a volatilidade é menor. Então, por isso, ao meu ver, a oportunidade ainda está em bolsa brasileira. E passando para a renda fixa, olhando aqui, ó, Tesouro IPCA mais 8,06. Tesouro IPCA mais 8, galera, é a oportunidade. Quando batia IPCA mais 6, a gente falava que era oportunidade. Bateu IPCA mais 7, também falamos que é oportunidade. Agora IPCA mais 8, né, são raríssimas vezes que a gente vê esse tipo de coisa aqui. Mas, né, só se você estiver precisando mesmo, porque, ao meu ver, ou você pega o IPCA mais 8 a longuíssimo prazo, né, ou investiria nas ações do Brasil, né? É o que eu estou fazendo, lembrando que não é recomendação. Beleza, galera? Então passamos aqui em todas as classes de ativos. Vejo vocês semana que vem. Valeu, galera. Abração para todo mundo. Fui!